Olá, aluno, aluna, paz do Senhor Jesus, olha eu de volta. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma de nossas aulas. E estamos falando do dispensacionalismo, que é uma maneira teológica de interpretar a história da humanidade, a história bíblica, do Gênesis ao Apocalipse, dividindo-a didaticamente em 7 períodos. E na aula anterior falamos sobre a dispensação da inocência. Começou bem e terminou em tragédia. Hoje iremos falar um pouco sobre a segunda dispensação, a dispensação da consciência. Eu quero te convidar a fazer parte da nossa apostila e diz assim: você lembra como a dispensação da inocência terminou? Uma vida com dor, com lágrima, com medo, com tristeza, com enfermidade e com morte. Nessa segunda dispensação, lembrando que é um espaço de tempo, né? É um espaço de tempo dentro da história. Então estudamos a primeira parte, inocência, a segunda parte agora, a consciência. Por que essa dispensação tem esse nome, dispensação da consciência? O que isso significa dizer em relação à inocência? Na aula anterior, mostrando para vocês que a inocência não significa dizer a ausência do discernimento, da consciência, do que eles poderiam fazer e o que não poderiam. Ao contrário disso, Deus nos criou livres, conscientes, né, de suas próprias decisões. Eles eram livres para tomar suas escolhas. Não obstante a isso, Deus havia orientado: coma de tudo, mas essa árvore que está no meio do jardim, árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, dessa não coma. Aí Deus mostra as razões que ele não deveria comer. Porque se você comer, você certamente morrerá. Ouvindo a voz da serpente, Eva acaba sendo enganada, come do fruto, vai dar ao seu marido, ele come, e aí vocês viram na aula anterior como foi que essa dispensação terminou de maneira muito triste, tá certo? Vamos falar da dispensação da consciência. Essa dispensação da consciência abrange Gênesis 3:1 até Gênesis 8:14. Então Gênesis 3:1 diz assim: ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas a do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo 6: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável à vista, agradável aos olhos, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Essa dispensação
Essa dispensação da consciência é chamada de consciência, porque sem a lei, o homem vivia conforme suas próprias consciências, ou seja, consciências, a consciência é controlada, manchada pelo pecado. Assim como Adão e Eva escolheram o pecado, seus sucessores decidiram trilhar seus próprios caminhos, afastando-se de Deus e optando também pelo pecado. Corromperam-se de tal modo a viverem como se Deus não existisse. A consciência dessa geração estava tão cauterizada que eles praticavam o mal como se estivessem fazendo o bem. Assim como a dispensação da inocência terminou em uma tragédia, a dispensação da consciência terminou com o dilúvio. Percebam que a dispensação é um período de tempo na história, tá vendo? De Gênesis 3, a queda, até o dilúvio. Então, na inocência, a criação, vou botar o C de criação, e o E e o X e o P de expulsão. Na consciência, o que significa essa discussão da consciência? É que os homens estavam conscientes de que que todos os males que eles estavam sendo acometidos era consequência dos seus próprios pecados, de suas próprias decisões. Então, Deus os deixou agirem com base na sua consciência. Só que essa geração, de Adão, aí vem Caim, e as demais, até chegar quem? Noé. Então perceba que esta geração que viveu nesse período está vivendo com dor, com lágrimas, tá bom? E com morte, sofrimento, porque eles têm que trabalhar, têm que suar, ficam doentes, ficam cansados, e os seus dias vai se encurtando, e eles sentem fadiga, angústia, decepção, porque o pecado traz todas essas consequências maléficas para a vida do ser humano. A vontade de Deus não era, a vontade de Deus não era que o homem terminasse da maneira que ele ia terminar. Assim como Deus disse para Adão, não coma. Se você comer, vai ser prejudicial para você. Adão não ouviu a voz de Deus. Essa geração que viveu nesse tempo de Adão fora do jardim até o dilúvio, essa geração literalmente viveu tão distante de Deus. Optaram a desagradar a Deus. É por isso que essa expressão chama de consciência. Por quê? Porque conscientemente eles sabiam que estavam rejeitando a Deus. Uma coisa é você não ter o conhecimento de Deus.
não tem aquela consciência que a Bíblia chama do tempo da ignorância. Mas não se aplica a essa geração. Eles conscientemente sabem que aquele caminho vai desagradar a Deus. E mesmo assim eles estão indo. Conscientes de que iria terminar mal. Literalmente, de maneira resumida, eles estão vivendo como se Deus não existisse. Abandonaram o Senhor. E foram controlados pelo ódio, pelo rancor, sabe, pela pecaminosidade, malignidade. E eles estão casando, dando em casamento, só farra, só festa, só curtição, assassinato por qualquer coisa, morte por qualquer motivo. E nós vemos o caso de Caim, cometeu esse homicídio. E Deus disse: Caim, eu estou vendo seu coração, Caim. Seu coração é mau. Domine isso. Controle isso, Caim. O pecado já está à porta. Cabe você dominar. E Caim, conscientemente de que Deus havia antecipado a prática pecaminosa dele. Não faça isso, rapaz. Desista do seu plano. Seu coração é mau. Eu sei o que você está tentando fazer. E ele, consciente, não ouviu a voz de Deus. Ao contrário disso, foi lá e assassinou cruelmente o seu irmão mais novo, o Abel. Um jovem de Deus, um adorador, um pastor de ovelhas. Um menino simples, agradava a Deus, diferente de muitos dessa geração. A conclusão diz assim: a consciência dessa geração estava tão cauterizada que eles praticavam o mal como se estivessem fazendo o bem. Assim como a dispensação da inocência terminou com a tragédia, a expulsão, no caso, do casal do jardim, a dispensação da consciência terminou com o dilúvio. Quando nós falamos de consciência, estamos lembrando a você do momento. Assim que eles pecaram, Gênesis 3, está vendo? 3:1, a seguir, eles pecam. Quando eles pecam, os olhos deles se abrem. E eles enxergam que estão nus. Na dispensação da consciência, eles não tinham essa maldade, essa percepção da vergonha, da tragédia, do obsceno, do pecaminoso. Eles viviam em um estado sem pecado. Quando o pecado veio, a consciência da realidade, a consciência do estado em que eles estavam, um estado de queda, um estado de podridão, um estado de desobediência, eles estavam conscientes. Quando eles viram que estavam nus, se envergonharam um com o outro. E o que fizeram? Saíram correndo com medo. Pegaram folha de figueiras, eram tão inteligentes, né? Fizeram vestes para se cobrir. Deus não tinha mandado eles fazerem isso, mas eles estavam conscientes de que eles estavam nus, envergonhados, conscientes de que tinham pecado, frustrados, angustiados, com medo, estão escondidos. Se esconderam de Deus. Ou seja, a consciência viva, nós pecamos, nós desagradamos a Deus, nós fizemos o que Deus disse que não era para a gente fazer, nós estamos acabados, se esconderam de Deus,
estavam conscientes. Essa consciência é em relação a compreender e enxergar o seu próprio estado de miséria, causado pela escolha infeliz de optar não pela santidade, não para a obediência, mas para o pecado. Assim, Deus, quando os encontrou, disse: onde é que você está, Adão? Ele disse: eu vi a tua voz, temi porque estava nu e eu me escondi. Veja o que o pecado faz. O pecado leva o homem a se esconder de Deus, ir para longe de Deus. Então, Deus pergunta para eles, para Adão: quem te mostrou que vocês estão nus? Você comeu da árvore? E ele disse: não, a mulher que tu me deu, aquela enrolação toda que você já sabe, tentando passar a culpa. Não queria assumir a responsabilidade da sua escolha. Queria botar a culpa na mulher, a mulher botou a culpa na serpente, e Deus trouxe a sentença para o homem, Deus trouxe a sentença para a mulher, e Deus trouxe a sentença para a serpente. Essa geração toda, depois de Caim, cresceram muita gente, muitas, pessoas, inclusive Noé, Cã, Sem e Jafé. A esposa de Noé, a esposa de Cã, a esposa de Sem, a esposa de Jafé. Nessa geração, o homem foi para tão longe de Deus, que a maldade e o pecado dos homens cheirava mal, fedia. Essa não era a vontade de Deus, mandar o dilúvio. Deus não queria isso. Deus queria que eles se arrependessem do mal que eles estavam fazendo, do pecado que eles estavam fazendo, da prostituição. Do homicídio, sabe? Tudo que não agradava a Deus. Tudo que não agradava a Deus. Essa dispensação terminou com o dilúvio. Essa não era a vontade de Deus. No entanto, a maldade do homem se multiplicou sobre a terra de tal forma que essas imaginações e pensamentos de seu coração eram amar continuamente. Assim o homem tornou-se violento, homicida, e não se achou arrependimento em seu coração. Gênesis capítulo 6, do verso 5 ao 13. O dilúvio só veio porque conscientemente eles queriam o pecado, amaram o pecado. E não houve arrependimento. Não houve arrependimento. Deus usou Noé para construir a arca. Uma janela em cima, tinha um andar aqui, 3 andares. Deus usou Noé para pregar: arrependam. Deus vai mandar o dilúvio. O pecado fede na vida de Deus, Deus já não suporta mais.
E eles conscientemente que estavam no pecado, no erro, sabe? Na pecaminosidade. E não quiseram ouvir a voz de Deus. Rejeitaram Noé. Zombaram de Noé. Brincaram de Noé. Rasgaram a mensagem. Até o dia que Noé, sabe? E toda a sua família entraram na arca. E aí Deus derrama o dilúvio sobre a terra e Noé está guardado, protegido e abençoado por Deus. O final desse período foi triste, agonizante e mortal, pois esse é o resultado de uma vida mergulhada no pecado. Nessa dispensação da consciência, quando Caim mata Abel, surge uma pergunta: por que Deus não matou Caim? Vamos desenvolver um pouco mais sobre algumas peculiaridades nessa história de Caim. E para isso, nos vemos na próxima aula. Deus te abençoe.